aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Me chamo Magá e hoje eu vou exibir uma entrevista que eu realizei com o Dr. Michel, meu médico ginecologista oncológico. Ficou bem interessante essa entrevista, bem detalhada. Assista até o final, não perca. Teve um pedacinho que infelizmente ficou mudo o vídeo, eu tive que cortar, mas depois eu vou perguntar ele novamente. Mas não deixam de ver. Não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar para poder chegar nas pessoas, tá bom? Um grande abraço, um beijo, então curte esse vídeo aí, ficou muito bem interessante. Bom dia, pessoal, aqui é meu médico, Dr. Michel. Você é médico ginecologista? Oncológico. Bom, ele me concedeu algumas perguntinhas, né? Porque como sempre todos eles são muito ocupados, tanto a Juliana quanto o Dr. Michel. Dr. Michel, tem como você me responder algumas perguntinhas? Será um prazer. Margarete é uma paciente que eu gosto demais da conta. Eu também gosto. A gente faz de tudo para poder ajudar da melhor maneira possível. E tá conseguindo, viu? Tá, o que pode provocar o câncer? Você falando do câncer de ovário, não é isso? O câncer em geral e, se possível, o câncer de ovário. Porque a fisiopatologia do câncer ela é muito diversa, as causas são muito diversas. Como elemento externo, a principal causa de elemento externo que causa câncer é fumar. Fumar? Fumar. É a principal causa de câncer, somente câncer respiratório e tal. Pensando em câncer de colo de útero, é uma doença sexualmente transmissível que é o HPV, é um vírus. Que inclusive nós temos vacina, é a primeira vacina anti-câncer que nós temos é contra o vírus HPV. Ela é amplamente divulgada? Ela está disponível na rede pública de saúde para todos os jovens entre 9 e 14 anos. Se você puder vacinar seus filhos, é o ideal, é a primeira vacina anti-câncer que existe. E falando principalmente do câncer de ovário, que é o que a Margarete vem contando de maneira muito legal, o câncer de ovário ele tem uma questão relacionada com idades, pessoas da idade da Margarete, ou pessoas muito jovens. Mais de 40, tá, gente? 47. Com carente de 25. Que sonho. Normalmente na pós-menopausa, em que pessoas em que não tiveram filhos normalmente, que é o meu caso, tem maior risco, ou que nunca usaram um contraceptivo que não ovule. Então pacientes que ovularam ao longo da vida, que não tiveram filhos, não amamentaram, tem maior risco de ter câncer de ovário. Certo? Não, entendi. Tá, outra pergunta. Tá. Eu li no seu Instagram que o câncer de ovário, ele mata muito. Por quê, doutor Michel? Então, o câncer de ovário, entre os cânceres ginecológicos, realmente ele é o mais grave. Por quê? Porque, por exemplo, câncer de mama e câncer de colo, a gente tem rastreio. O paciente tem que fazer mamografia frequentemente, fazer a prevenção e vacinar. O câncer de ovário, não. Ele não tem a forma de a gente fazer rastreio. E quando a gente descobre, e normalmente está no estágio mais avançado. A paciente, e não adianta ficar fazendo ultrassom. Não adianta? Não adianta. A paciente pode ter feito um ultrassom hoje e daqui 3 meses ter um câncer super avançado. Você acha que pode ter me ajudado a descobrir, vamos ver, eu creio que eu descobri antes do estágio avançado, né? Foi aquela massa que me ajudou? Então... Porque eu senti aquela dor, eu te falei que eu senti uma dor. Você me contou seus sintomas. Isso. Você sentir dor foi, entre aspas, uma sorte. Meu Deus. Porque normalmente quando a paciente descobre o câncer de ovário, ele já está num estágio avançado. A gente tenta tratar, obviamente, tem boas terapias, mas o estágio já é avançado. Já é avançado. Então você ter dor, que não é comum, foi uma questão de sorte. Na verdade, eu tive uma dor anterior, que foi da H. pylori. Então, por sorte, eu falei, qualquer dor que eu tiver, qualquer dorzinha que eu tiver que demore 3 dias, eu vou ver o que é. E isso foi o importante, porque não adianta ficar fazendo ultrassom todo mês e tal. Eu pensei que adiantava, que ele aparecia. Não muda. Às vezes a pessoa faz ultrassom hoje, daqui 3 meses, com um câncer mais agressivo... Ele cresce muito rápido. Muito rápido. O meu cresceu muito rápido. Exatamente. E bom que você teve essa sensibilidade de procurar ajuda logo
Então, gente, é uma dica, sentir dor, não tenha medo não, procura um médico, mesmo que não dê nada, mas procura, gente, procura. Quanto antes a gente descobrir, maiores são as chances da gente curar. Tá bom. E após, igual eu vi que tem cirurgia, tem quimioterapia que vocês pedem antes e tem depois da cirurgia. Sim. Por que uma e por que outra? Então, normalmente, câncer de ovário, a gente faz cirurgia e quimioterapia. Quando a gente faz antes, quando a gente faz depois. Quando o câncer está muito avançado, porque o ideal da cirurgia, para que ela seja resolutiva, é que a gente tire tudo que é de câncer. Tudo. Se numa avaliação anterior, a gente faz vários exames, ela fez vários exames antes. A gente avalia tudo, vê que não é possível tirar o câncer de cara, a gente... Então, se nas avaliações iniciais a gente vê que não é possível tirar toda a lesão, por alguma infiltração, alguma localização que possa prejudicar até matar o paciente, a gente opta pela quimioterapia antes. O que é quimioterapia? Que eu até expliquei para a Margarete e acho que ela entendeu muito bem. Muito bom. A gente imagina que o ovário acometido com câncer, ele seja uma caixa de cupim. Exatamente. E o nosso corpo é feito de madeira, como se fosse feito de madeira, e o cupim adora madeira. Enquanto o cupim estiver só dentro da caixa, tá tranquilo. O problema é quando o cupim sai pela fresta e começa a acometer os outros locais. Então a gente precisa detetizar, porque não adianta tirar a caixa se tiver cupim andando por aí. Então a detetização do corpo chama-se quimioterapia. Então ela sempre é feita. Ela é sempre feita de qualquer forma. Se essa lesão inicial é muito grande, não é possível ressecção cirúrgica inicial, a gente faz quimioterapia primeiro e depois opera. Se é possível fazer cirurgia, a gente faz cirurgia e depois quimioterapia. Mas a quimioterapia sempre é necessária. Não, tá ótimo. Bom, com isso você já respondeu a minha quinta pergunta. Então, qual a mensagem que você pode deixar para as pessoas que estão com câncer, seja em qualquer grau? Se a positividade, a fé afetam? Então, primeira coisa é que a maioria dos cânceres ginecológicos, principalmente mama e colo do útero, que são os principais, eles têm rastreio. Tem a mamografia, tem citologia do colo, que é a prevenção, e tem vacinação. Então, a gente tem maneiras de evitar a doença ou descobrir ela precocemente, o que é o ideal. Câncer de ovário, câncer de endométrio, falando da minha parte, outros cânceres, nós não temos essas possibilidades. Mas nós temos tratamentos modernos e a gente tem cada vez melhores resultados. Tem divulgado muitos estudos de melhora das pacientes. Câncer com metástase tem cura? É possível também. É possível? É mais difícil. É possível. Mas você que está com câncer, ou você que tem medo do câncer, saiba que nós médicos estamos aqui para ajudar vocês. A gente literalmente pega na mão. Literalmente pega. Eu contei isso para vocês, eu contei que ele pegou na minha mão, eu estava chorando, não foi? A gente vai junto na caminhada. É muito importante, porque existem várias coisas que estão no tratamento oncológico. Cada um tem a sua fé. A primeira coisa é Deus, independente da sua fé. Porque muitas das situações que eu já presenciei aqui, por mais que a gente desengane a paciente, milagres acontecem e curas acontecem, e muitas vezes inexplicáveis. Que nem os médicos, tipo assim, a ciência não explica. Não explica. Então, Deus, nós, nosso cuidado e a família. A família, nesses momentos, segura muita barra. Quem tá são as pessoas que estão com a gente o tempo todo. Então, se a gente tiver esse tripé, a gente tem chance de ter bons resultados. Mesmo que esse resultado, a gente tem que conversar sobre isso, não seja cura. Porque a gente está tratando uma doença grave, com potencial muito grave. Muitas vezes a gente não consegue lograr êxito
no nosso resultado. Às vezes o resultado não é satisfatório, mas mesmo assim, passar bons momentos com a sua família, cuidar das pessoas, é fundamental. E não esqueça, para que, independente do momento que você esteja vivendo, do início, do dia da descoberta, dos sintomas, da descoberta, do tratamento ou do pós-tratamento, nós vamos estar juntos esse período todo. Eu até brinco com meus pacientes, eu acho que eu devo ter minha avó Margarete, que é para um casamento. 10 anos, gente. 10 anos. A maior felicidade que eu tive. Quando ele falou que vai tratar de mim 10 anos. Ela aceitou casar comigo por 10 anos. Eu fiquei feliz demais. Então a gente vai, nesses 10 anos, cuidar direitinho. Espero ter contribuído. Nossa. Tem mais alguma pergunta? Só mais uma, que foi a pessoa que perguntou na minha comunidade do YouTube. Perguntou se você acha que o câncer pode ser uma doença da alma. Aí já entra em outro... Pergunta difícil. Falar que a doença da alma é uma situação complicada, mas a gente pode ver que em alguns casos uma tristeza mais profunda, uma depressão, um isolamento podem contribuir. Porque o corpo fala, cada corpo fala de uma maneira diferente. Mas você ter hábitos saudáveis, dieta, exercício físico, ter pensamentos valorosos, cuidar das pessoas, a chance de se desenvolver com certeza diminui. Não tem estudos que falam sobre isso. Então, é só isso, doutora Margarete. Muito obrigado. Eu que agradeço. Gente, tá aí, ó. Eu tava doida pra gravar com ele, já tinha, ó, tava esperando a oportunidade. Então, sempre que precisar, estou à disposição. Vou deixar o Instagram dele, tá, gente? Eu sempre respondo que eu puder ajudar. Muitas vezes só na consulta médica a gente consegue fazer novos apontamentos, mas o que eu puder ajudar, estou sempre à disposição. E Margarete é um exemplo de cuidado e de ajuda contra as mulheres, é um desprendimento muito grande. Parabéns. Obrigada. Tchau, gente. Até mais, foi um prazer.